Bem, nosso estudo de hoje está na primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. São palavras de Paulo que Emmanuel vem comentar na lição 84 do livro Pão Nosso, levantando mãos santas. Nesse trecho da primeira epístola de Paulo a Timóteo, recebemos preciosa recomendação de serviço. Alguns aprendizes desejarão lobrigar no texto apenas uma exortação às atitudes de louvor. No entanto, o convertido de Damasco esclarece que devemos levantar mãos santas em todos os lugares sem ira nem contenda. Não se referia Paulo ao ato de mãos postas que a criatura prefere sempre levar a efeito em determinados círculos religiosos, onde pelo artificialismo respeitável da situação não se justificam irritações ou disputas visíveis. O apóstolo menciona a ação honesta e edificante do homem que colabora com a providência divina e reporta-se ao trabalho de cada dia que se verifica nas mais recônditas regiões do globo. Lendo-lhe o conselho, é razoável recordar que o homem, no esforço individualista, invariavelmente ergue as mãos na tarefa diuturna. Se administra, permanece indicando caminhos. Se participa de labores intelectuais, impõe a pena. Se opera no campo, guiará o instrumento agrícola. Paulo acrescenta, porém, que essas mãos devem ser santificadas, dependendo-se daí que muita gente move os braços na obra terrestre, salientando-se, todavia, a conveniência de se ajuizar da finalidade e do conteúdo da ação despendida. Se desejas aplicar o raciocínio a ti próprio, repara antes de tudo se a tua realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva e sem demandas inúteis. Vamos lá, o Emmanuel pega um trechinho da epístola a Timóteo. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Quando fala levantando mãos santas, a gente sabe que a origem dessa atitude aqui, de levantar as mãos assim, é porque na época não existiam as algemas que prendem hoje, né, as pessoas que praticam alguns delitos, que precisam ser abordadas pela polícia. Então a pessoa esticava a mão e dali a mão era amarrada com corda, de maneira que tanto a atitude de você ficar de joelho como de você fazer assim com as mãos, na verdade são atitudes de quem está se rendendo a alguém mais poderoso, alguém que tenha mais autoridade. Então essa é a origem dessa atitude. E a gente verifica até hoje que tem muitas pessoas que, por exemplo, só fazem oração se for com a mão junta. E a gente fala, se só sabe fazer dessa maneira, que faça dessa maneira, que não deixe de fazer. A gente sabe que hoje a gente não precisa nem estar com as mãos. A gente pode estar fazendo oração, a gente pode fazer da nossa vida, durante o dia inteiro, uma atitude de oração. Você está ali mentalizando, né, os espíritos, os amigos, mentalizando Jesus, conversando com Jesus, pedindo orientações. A gente pode estar fazendo isso o tempo todo sem precisar dessa atitude externa. Porém, essa atitude aqui é uma atitude que chama a atenção de uns dos outros aqui que estamos encarnados por ser uma atitude externa, visível. Então, raramente você vai ver uma pessoa fazer isso e fechando os olhos e você fala, a pessoa está rezando, está orando, está fazendo prece, seja lá o nome que use, que todos têm o mesmo sentido. Mas a gente não precisa fazer exatamente isso. E Emmanuel vem chamar a atenção para a gente do seguinte, que quando ele fala aqui sobre as mãos, levantando mãos santas, ele está falando, ó, a gente usa as mãos o tempo todo. Aliás, dentro do ciclo de vida aqui da Terra, o que diferencia a gente dos demais animais é a inteligência e a gente ter esse movimento aqui, desses 5 dedos aqui em cada mão, que é um diferencial muito grande para as outras espécies que estão aí, quadrúpedes, que estão rastejando, que estão dentro do mar, que não tem esse movimento. Aliás, a maioria das coisas que a gente desenvolve, né, tudo acontece por conta desse movimento aqui da mão. E ele vem chamar a atenção para a gente, olha, no esforço individualista, invariavelmente a gente ergue as mãos. Se a gente administra, a gente está aqui, ó, apontando o caminho, né? Se participa de labor intelectual, a gente está aqui, ó, empunhando a pena. Então, se eu estou administrando, sendo gerente, eu estou apontando, dando de coordenadas aqui. Se eu estou fazendo um trabalho intelectual, hoje eu estou usando os dedos para digitar. A pena ficou na época do Emmanuel. Se opera num campo, vou estar criando instrumento agrícola.
e cada um vai ter o seu instrumento. Mas a gente usa essas mãos o tempo todo, mas ele diz, essas mãos têm que ser santificadas. E para ser santificado, a gente tem que estar o tempo todo olhando qual é a finalidade, para que fim as nossas mãos estão sendo utilizadas e qual é o conteúdo da ação. Aí fica uma reflexão profunda para cada um, né? O que, que a gente está fazendo com as nossas mãos? O que a gente está fazendo com as nossas mãos? Está sendo bom? Está sendo útil? Está sendo verdadeiro? Aquele crivo, os 3 crivos, que a gente usa normalmente com as palavras, vamos usar com as mãos agora, a partir de agora. O que, que eu estou fazendo com a minha mão agora? Porque essa mesma mão que pega a flor, ela também pega na arma. Eu me lembro de uma música aqui, por isso que eu até parei aqui agora, tem uma música de um cancioneiro brasileiro, carioca, muito bom, né? A mão que toca o violão, se for preciso, faz a guerra. Ele começa a música falando sobre isso. Uma música muito bonita. E a gente pede agora, a partir de agora, que Deus possa estar nos ajudando, Jesus possa estar nos ajudando, para que essas mãos aqui não sirvam para fazer mais o mal às pessoas. Que o mal que ainda existe em mim, ele permaneça por enquanto, já que a gente não consegue extirpar por completo aqui na Terra ainda. Até o próprio Paulo falou, né? Poxa, o bem que eu tento fazer é difícil de sair, mas o mal que eu tento não fazer parece que ele sai espontaneamente nos mínimos. Ele dá um desabafo com a gente, o Paulo, e a gente entende muito bem o que ele está falando. Mas já que a gente pede que o mal a gente não consiga extinguir de vez, que ele fique pelo menos somente no pensamento e não se exteriorize, nem por palavras e principalmente por ações, porque a gente vai perceber, tudo começa no pensamento. Do pensamento ele pode vir para as palavras e das palavras ele pode vir para a ação das mãos. A gente não está aqui na Terra ainda exigindo essa perfeição toda de nós que estamos aqui, para que a gente possa ter, né, o pecado por pensamento, ficar se culpando pelas coisas do pensamento, até porque aqui na Terra raríssimas são as pessoas que conseguem diferenciar o pensamento quando ele vem dele mesmo e quando vem de outros. E a gente sabe que a comunicação espiritual, principalmente, ela é toda feita através do pensamento. De maneira que chega no final do dia, a gente fica, eu pensei isso, pensei aquilo, a gente não sabe dizer o que foi um impulso original meu ou que foi soprado por algum espírito que passou por mim, que me jogou aquela ideia. Mas eu sei o seguinte, o pensamento chega e eu tenho que me preocupar com aquele pensamento que é equivocado e que me agrada ainda. Pensamentos agressivos, pensamentos viciosos, esses pensamentos que chegam, me agradam, encontram uma morada, encontram uma aceitação e até mesmo um desenvolvimento dentro da gente, esses são aqueles que a gente precisa se preocupar com mais detalhe. Mas ele vem chamar a atenção para a gente, né, sobre a mão de cada um de nós. Né? A gente começar a pensar o que nós estamos fazendo com as nossas mãos. As nossas mãos ainda estão sendo muito para agredir. E é interessante, né, que a gente vai aprendendo uma coisa que foi marcante também, por isso que eu gosto de usar esse exemplo. Eu sempre fui uma pessoa muito explosiva. E conversando com os espíritos falavam para mim assim, meu filho, continue estudando e continue trabalhando, que isso vai modificando com o tempo. Mas enquanto isso não modifica, faz o seguinte, canaliza essa mesma energia para outras coisas. Então o que acontece? Eu ficava pensando na sequência que aconteceu comigo. Vou jogar o futebol, já que tem energia para gastar, né? Então você começa a jogar futebol, mas daqui a pouco tem gente que só quer ganhar, você erra, uma pessoa reclama, começa a ter discussão, tal. E teve uma hora que eu falei, não, então tá bom, para evitar discussão dentro do campo, eu vou fazer a minha corrida sozinho. Aí comecei a correr, e corria 10, 15 quilômetros, e você sabe que quem corre só tem graça se naquele final você der aquele sprint, naquele último quilômetro, você dá aquela acelerada para extravasar de vez mesmo, colocar aquela energia toda para fora. Mas não foi suficiente ainda. O que foi marcante para mim foi quando, infelizmente, nós tivemos num carnaval deslizamento de terra na região serrana, que deixou muita gente sem casa, muita gente desencarnou. Foi naquela região de Friburgo, de Teresópolis, quem deve lembrar, é sempre no mês do carnaval, né? Sempre no mês de fevereiro, janeiro, tem esse deslizamento de terra aqui no Rio de Janeiro. E quando isso aconteceu a primeira vez, há mais de 10 anos, aí a gente mobilizou as nossas casas espíritas aqui para poder levar doações para eles. Aí eu fiquei pensando, pô, a mesma energia que eu estava usando no futebol e usando para cá, para corrida, agora eu estava usando para pegar caixa de leite, para pegar mantimento, e o suor pingando, e vai passando aquilo tudo. Eu falei, meu Deus, então eu posso pegar essa energia toda, já que eu sou agitado, usar essas mãos para fazer alguma coisa que seja útil. Vamos prestar atenção a partir de agora do que a gente faz com as nossas mãos.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.